A senadora Damares Alves declarou da tribuna que a atuação política do ministro Alexandre de Moraes, revelada através das mensagens trocadas entre o ministro e seus auxiliares, terá que ser investigada e o impeachment do ministro não será suficiente. A senadora disse: está clara, evidente a atuação política do ministro Alexandre. E agora precisamos saber quem mais colaborou com ele. Quem mais? Não acreditamos que isso tenha sido um ato isolado de um único magistrado. Vamos entrar com o pedido de impeachment, mas não vamos parar por aí. A senadora explicou: é muito grave a cooptação dos juízes auxiliares para trabalhar contra determinado grupo político. Damares afirmou acreditar que os juízes auxiliares podem ser investigados pelo Conselho Nacional de Justiça, mas admitiu a necessidade de investigar todo o esquema. Ela disse: o que vimos até agora foi a criação de um verdadeiro gabinete paralelo ao STF e ao TSE, com uma estrutura que tinha superpoderes de exercer funções do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, da Polícia e até do Ministério Público. Todo esse esquema demonstra a necessidade de um freio de arrumação para que seja restabelecida a harmonia entre os poderes, conforme prevê nossa Constituição. Damares Alves expôs que o impeachment de Moraes é apenas o início, dizendo: esse freio de arrumação começa com o impedimento de quem continua a tensionar as relações. Já estava na hora. A senadora afirmou que chegou a acreditar na possibilidade de diálogo, mas caiu em si. Ela disse: amanheci hoje pensando diferente. Não dá para virar a página. Não dá mais. Depois das notícias apresentadas ontem, não nos cabe virar a página agora. Cabe a nós investigar e punir quem, de fato, tensionou até agora as relações entre as instituições. Além do impedimento do ministro, vamos lutar para diminuir a atuação política dos ministros do Supremo. Nós já discutimos isso aqui, especialmente com relação às decisões monocráticas. Nós já aprovamos isso aqui nesta casa. Está lá na outra casa, esperando decisão. Nós precisamos enfrentar com coragem e nós precisamos falar sobre limites dos poderes. Nós precisamos falar sobre limites das instituições. Damares declarou: eu acredito que a permanência do ministro Alexandre de Moraes é um risco para a democracia. Ela explicou que o ministro agiu para interferir nas últimas eleições e disse: nós estamos muito tristes hoje, tristes em saber que a nossa democracia foi atacada não por vândalos que vieram aqui destruir o plenário, destruir os prédios públicos. A nossa democracia foi atacada pelo homem que tinha o dever e a obrigação de protegê-la. A senadora disse: eu não quero trazer para esse meu discurso aqui muita emoção, porque eu estarei sentada ali como julgadora e eu não quero ser impedida no momento do julgamento, porque eu creio que o pedido de impeachment dele será procedente. Então, eu não vou me exceder no meu discurso aqui, mas o Brasil hoje acordou diferente. E acreditem, hoje é o primeiro dia do novo tempo no Brasil. A democracia vai ser restabelecida, eu acredito, e a verdade e a justiça vão prevalecer. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos.
O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal.
O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Gente, boa tarde, meu líder, meu grande amigo. Eu venho à tribuna hoje, presidente, para me somar às muitas vozes no Brasil, hoje, que se manifestam de forma indignada com a matéria que a Folha de São Paulo trouxe ontem. Inclusive, nesse exato momento, está acontecendo uma coletiva ali, do outro lado do vidro, ali atrás do plenário, onde deputados e senadores estão falando sobre a apresentação de um pedido de impedimento de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. A reportagem, presidente, trouxe provas daquilo que nós estamos denunciando há meses, há anos, desde quando foi instaurado o interminável inquérito das fake news, que hoje a gente tem certeza foi criado para perseguir a direita. Está clara, evidente atuação política do ministro Alexandre e agora precisamos saber quem mais colaborou com ele. Quem mais? Não acreditamos que isso tenha sido um ato isolado de um único magistrado. Vamos entrar com pedido de impeachment, mas não vamos parar por aí, pois é preciso conhecer todo o modo de operação do ministro e de seus auxiliares. Os áudios divulgados, e a gente sabe que os áudios divulgados é apenas o início de tudo, porque pelo que os jornalistas falam, é um número enorme de documentos, uma quantidade enorme de áudios. Nós vamos precisar entender o que de fato aconteceu. É muito grave a cooptação dos juízes auxiliares para trabalhar contra determinado grupo político. Eu acho que não existe um caso precedente no Brasil. Não existe um caso precedente no Brasil. Esses magistrados também devem responder por isso. Eu estou apresentando agora à tarde, estou protocolando no CNJ, um pedido de apuração em relação ao juiz auxiliar. Ao juiz auxiliar, que já foi identificado e que os áudios estão divulgados, nós já estamos pedindo, e eu quero solicitar aos nobres pares que queiram assinar o documento que eu estou encaminhando para o CNJ, porque o ministro vai ter que ser por meio de impeachment, mas os juízes auxiliares, nós temos o foro competente, que é o Conselho Nacional de Justiça. O que vimos até agora foi a criação de um verdadeiro gabinete paralelo ao STF e ao STE, com uma estrutura que tinha superpoderes de exercer funções do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, da Polícia e até do Ministério Público. Todo esse esquema demonstra a necessidade de um freio, de arrumação, para que seja restabelecida a harmonia entre os poderes, conforme prevê nossa Constituição, presidente. E esse freio de arrumação começa com o impedimento de quem continua a tensionar as relações. Já estava na hora, até ontem eu defendia
o esquecimento. Até ontem eu defendia uma proposta de anistia, de conciliação, de diálogo. Até ontem eu sonhava que aparecesse alguém como ponte, para fazer ponte entre todos nós, a gente virar a página e a gente seguir. Amanheci hoje pensando diferente. Não dá para virar a página, não dá mais. Depois das notícias apresentadas ontem, não nos cabe virar a página agora, nos cabe investigar e punir quem, de fato, tensionou até agora as relações entre as instituições. Além do impedimento do ministro, vamos lutar para diminuir a atuação política dos ministros do Supremo. Nós já discutimos isso aqui, especialmente com relações às decisões monocráticas. Nós já provamos isso aqui nessa casa, está lá na outra casa esperando decisão. Nós precisamos enfrentar com coragem e nós precisamos falar sobre limites dos poderes. Nós precisamos falar sobre limite das instituições. Eu acredito que a permanência do ministro Alexandre de Moraes é um risco para a democracia. O que foi apresentado ontem para a imprensa dá claros indícios de que ele tentou interferir na eleição de 2022. Eu quero lembrar ao plenário e aos colegas que, por bem menos, o ministro Alexandre de Moraes colocou na cadeia o Silvinei Vasquez. O ex-diretor da PRF ficou preso 1 ano, porque o ministro Alexandre de Moraes investiga e suspeita que o Vasquez parou 2 ônibus nas estradas da Bahia para impedir a eleição, para influenciar na eleição. Primeiro, é tão infantil achar que 2 ônibus decidiriam a eleição de um presidente da República. Mas as pessoas que estavam no ônibus chegaram até as urnas. Os ônibus foram parados porque havia denúncias de irregularidade nos veículos e a PRF cumpriu o seu papel. E o diretor da Polícia Rodoviária Federal ficou 1 ano preso. Por bem menos, o ministro Alexandre prendeu o Silvinei Vasquez. E o que vai acontecer com o ministro Alexandre? Os indícios estão claros. Ele quis interferir nas eleições em 2022. E pelos áudios que nós estamos tendo acesso, pelas matérias que já estão sendo publicadas, o período foi agosto de 22, março de 23. Período suficiente para causar tensão e influenciar no resultado da eleição de 2022. Nós estamos muito tristes hoje. Triste em saber que a nossa democracia foi atacada, não por vândalos que vieram aqui destruir o plenário, destruir os prédios públicos. A nossa democracia foi atacada pelo homem que tinha o dever e a obrigação de protegê-la. Nós vamos continuar acompanhando. Nós vamos continuar. Eu não quero trazer para esse meu discurso aqui muita emoção, porque eu estarei sentada ali como julgadora. E eu não quero ser impedida no momento do julgamento, porque eu creio que o pedido de impeachment dele será procedente, então eu não vou me exceder no meu discurso aqui. Mas o Brasil hoje acordou diferente e acreditem, hoje é o primeiro dia do novo tempo no Brasil. A democracia vai ser restabelecida, eu acredito, e a verdade e a justiça vai prevalecer. Obrigada, presidente. Muito bem.